Finalizada a reunião entre Bolsonaro e Vladimir Putin, que era tão esperada para esta quarta-feira, gerou tanta discussão aí nos últimos dias sobre a ida do presidente lá para a Rússia. Eles disseram que os dois países estão retomando as relações que foram interrompidas pela pandemia, destacou, principalmente o Putin, né, destacou que apesar das restrições, o crescimento do comércio bilateral foi de 87%, disse que o Brasil é o principal parceiro comercial da Rússia na América Latina. O Bolsonaro agradeceu o convite para essa viagem, disse que o Brasil é solidário à Rússia e que ambas as nações têm muito a colaborar em áreas como defesa, petróleo, gás e agricultura. Fizeram um longo pronunciamento ali lado a lado. E depois deste encontro, Bolsonaro atendeu especificamente a imprensa brasileira, que o acompanhava em Moscou, destacou principalmente que a paz é interesse de todo mundo, respondendo a toda a discussão que ocorreu nos últimos dias em relação à ida do presidente Jair Bolsonaro sobre, neste momento de tensão ali entre Rússia e Ucrânia. Vamos ouvir aqui um trechinho do Bolsonaro. Qualquer conflito não interessa para ninguém no mundo. Mantivemos nossa agenda, por coincidência ou não, parte das tropas deixaram a fronteira e, pelo que tudo indica, é uma grande sinalização. E qualquer conflito não interessa para ninguém no mundo. Mantivemos nossa agenda, por coincidência ou não, parte das tropas deixaram a fronteira e, pelo que tudo indica, é uma grande sinalização que o caminho para a solução pacífica se apresenta no momento para a Rússia e a Ucrânia. Bolsonaro que tem encontro amanhã com o Viktor Orbán, que é líder da Hungria, antes de voltar para o Brasil. Cláudio. O que a gente viu dessa viagem de hoje é que é um sucesso absoluto. Eu mantive contato com o ministro das Relações Exteriores e com outros integrantes da comitiva presidencial, e está todo mundo lá feliz da vida, celebrando o êxito da visita do presidente Jair Bolsonaro a Vladimir Putin, lá em Moscou. O presidente foi tratado com todas as regalias próprias de uma visita que é importante para o anfitrião. Só para se ter uma ideia, o presidente Vladimir Putin, que certamente não é uma pessoa desocupada, muito pelo contrário, né? Sobretudo nesses últimos momentos aí, nos últimos instantes, ele é uma figura central aí na cena mundial. Ele dedicou 3 horas e 11 minutos ao presidente Jair Bolsonaro. Foi esse exatamente o tempo que durou o encontro do presidente. Um encontro bilateral que ocorreu na maior parte do tempo, quase todo o tempo, dessas 3 horas e 11 minutos, foram encontros dos dois a sós, apenas com a companhia dos respectivos tradutores, né, os intérpretes. Mas foi algo que ambos fizeram questão, né? Foi proposto pelo presidente Putin e o presidente Bolsonaro concordou, e os dois ficaram a sós, conversaram, esgotaram todas as pautas de conversação que envolveram comércio bilateral, agronegócio, potássio, defesa, itens, e todos os itens da agenda, uma extensa agenda, e eles de maneira organizada ali foram simplesmente ali, ponto por ponto, discutindo cada um dos pontos, cada um dos aspectos que levaram enfim, dessa agenda que é sempre negociada entre os dois países, né? E o presidente da República saiu radiante desse encontro, um pouco cansados, me disseram os ministros, assim, nitidamente, né, 3 horas e 11 minutos ali focado naquele. Eles almoçaram juntos, também se reuniram, depois, fizeram reuniões de trabalho juntos, etc. O presidente foi muito bem tratado pelo anfitrião, que inclusive, embora eles tenham se reunido naquela mesa branca, né, de 5 metros de comprimento, que gerou tantos memes aí nas últimas semanas, com as imagens, com as fotos dele recebendo o presidente francês Emmanuel Macron e também o chanceler alemão, e recebeu os dois, cada um numa cabeceira, né, com 5 metros de distância. No caso do Bolsonaro, estiveram ali muito próximos fisicamente um do outro, né, separados por uma mesinha, e na reunião de trabalho que fizeram nessa mesa, ficaram um em frente para o outro, mas no centro da mesa e não nas extremidades, como aconteceu com os outros visitantes. O presidente Bolsonaro, inclusive, teve tratamento
a visita dele teve tratamento especial, inclusive com o fechamento de vias, a passagem da comitiva brasileira, enfim, foi um sucesso na definição do ministro das Relações Exteriores e também dos demais ministros que participaram dessa viagem. Essa discussão sobre a viagem do presidente foi tão idiota que chega a ser inacreditável, né? As alegações para que o presidente cancelasse a viagem resvalaram na idiotia o tempo todo, né? As pessoas, por ignorantes no assunto, não sabem ou não imaginam ou não estão nem aí para o fato de que os dois países têm uma relação comercial, cultural muito, muito ampla, bastante profunda. Você vê os números que o Putin falou em seu discurso, né? A Rússia atribui ao Brasil a condição de parceiro preferencial em toda a América Latina. 2/3 dos negócios russos na América Latina, disse também o presidente Putin, são com o Brasil. E o Putin dizendo que, né, acabou por afirmar que pretende aprofundar e ampliar esse relacionamento que tem sido muito proveitoso para o Brasil. O Brasil precisa muito de manter boas relações com a Rússia em razão ali do comércio bilateral, que é bastante significativo, né? Vai para os 7, 8 bilhões de dólares, o que é anuais, né? Nessa balança comercial, que é muito, muito importante, né? E também o presidente Michel Temer, hoje, durante uma entrevista ao jornal Gente, ele destacou um aspecto que muita gente não tinha ainda atentado. Quer dizer, outro fator que tornava essa visita do presidente Bolsonaro necessária, absolutamente correta do ponto de vista da diplomacia e necessária do ponto de vista comercial, é o fato de que a Rússia faz parte do BRICS, que é aquele grupo de países emergentes, né, composto por Brasil, Rússia, Índia e também a África, Rússia e África do Sul e China, né, também, né? China e África do Sul pela ordem. E, portanto, assim, é mais inclusive o BRICS tem até, esse grupo de países criou até um banco, né, para financiar suas ações de financiamento e de investimentos num e no outro país. E com isso também recomendava de fato que o presidente mantivesse essa viagem como manteve. E a desinformação foi permanente, né? Muita gente achando que a viagem foi definida na semana passada, 10 dias atrás. Isso é uma coisa que, inclusive, o presidente Temer chamou a atenção também para isso, um aspecto que eu mencionei ontem, que quando é uma coisa muito complexa. Quando um chefe de Estado, um chefe de governo, confirma a visita a um país, deflagra-se a partir daquele momento um processo, né, uma sequência de preparativos que tornam a viagem absolutamente... Não há caminho de volta, né? Não há caminho de volta. O único caso em que quase houve um estrago sério nas relações do Brasil com outro país, por causa de uma visita cancelada, foi no governo de Dilma Rousseff. Aliás, o próprio Michel Temer, não deu tempo de perguntar a ele sobre detalhes disso, mas Michel Temer era vice-presidente do Brasil na ocasião, e a Dilma fez a extrema grosseria de cancelar uma visita oficial à Alemanha na véspera. E o então vice-presidente Michel Temer foi chamado às pressas para substituí-la e mandou muito bem nesse papel, né? Então, assim, é muito grave um chefe de governo ou um chefe de Estado, dependendo do tipo de visita, sendo de governo, sendo de Estado, não importa, cancelar a viagem. Isso é absolutamente... E não havia motivo para isso, né? O Brasil tem outras prioridades. Tem outras guerras, né? O Brasil tem que cuidar da sua vida, e a vida do Brasil nesse momento, o que importa é estabelecer uma relação mais profunda, comercial, com a Rússia, e pronto. A Rússia é grande fornecedor, como eu disse, de um insumo sem o qual o agronegócio brasileiro, o principal item das nossas exportações, simplesmente não existem, né? Que é exatamente o fertilizante e também os insumos para a produção de fertilizantes no Brasil. Foi uma viagem, portanto, a decisão foi acertada, a manutenção dela corretíssima, e o resultado, segundo afirmam os ministros com quem eu conversei, absolutamente esplêndidos para o Brasil. Tomara que isso se materialize numa relação mais aprofundada do ponto de vista comercial entre Rússia e Brasil.